Ai, gente, não fazendo uma crítica a quem mora em condomínio, não é isso. Mas a gente sempre morou em bairro. Aham. Em bairro, sempre alguém vai tocar sua campainha para pedir alguma coisa. Sim. Então a gente não perde a conexão com a realidade. Porque teve uma época que eu morei em condomínio. Eu me Certo. sentia um universo Ausente paralelo. ali, né? Tudo perfeito, tudo lindo. Né? Então, e o fato da gente sempre morar em bairro e vivenciar essas situações e ver a postura dos meus pais em relação a isso, certamente contribuiu para eu ter essa visão de mundo. E desculpa, eu fico indo e voltando, e aí eu lembrei da história do patinho feio. Mas aqui não tem importância nenhuma. O importante é a gente conhecer você. Aí tem mais uma coisa, então, que eu quero Isso. falar sobre o serviço social. Por que eu acho essa profissão ela é tão especial? Não é porque ela cuida de gente, não é isso. Mas é porque ela tem uma metodologia de leitura da realidade que ela é única. Né? E ela é marxista nesse aspecto. A gente tem uma formação marxista, que também é um tripé. Eu adoro tripé. Uhum. É um tripé da universidade e esse é outro tripé. A gente baseia a nossa leitura da realidade no materialismo dialético histórico. O materialismo porque a gente compreende as questões da materialidade da vida humana. Histórico porque a gente tem que enxergar a história de vida daquela pessoa. Por exemplo, eu vou fazer uma visita domiciliar. Tá. Né, para identificar a situação de vulnerabilidade. Eu tenho que entender a história de vida da pessoa, né, como que ela chegou naquela situação, o que falta para ela, e aí tive mil experiências em relação a isso, muito difíceis. E a dialética, porque a gente pressupõe que sim, o sujeito é capaz de modificar a sua própria história. Então, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, a gente não vai lá e ponto. Ou quando a gente faz um atendimento, a gente tem todo esse contexto de entendimento da realidade. Eu acho isso muito especial. E aí tem um outro tripé, que é a forma como a gente faz a prática. A gente tem a síntese, a gente tem a síntese, a antítese e a tese. O que significa isso? A gente tem a síntese que é aquilo... Não, perdão, a gente tem a tese, antítese e síntese. A tese é a leitura superficial que a gente faz da realidade. Aí a antítese é o conhecimento que a gente adquire para entender aquela realidade e contrapor ele. Então, a gente tem a antítese. E, por último, a tese, que é uma conclusão do que é a realidade. Então, a gente aprofunda no conhecimento. Não é raso, não é Mas é por isso também que eu te perguntei as matérias. Para entender um pouco do como que você faria para entender aquela situação, porque é o que até aí eu estava pensando que era baseado na tese, entendeu? O que ela está vendo, o que a gente vai fazer a respeito do que eu estou vendo, só, né? Mas daí você falou, tem antítese, é pensar pelo outro lado ali Vou dar um exemplo. Vai. Acho que fica mais fácil. O que é concreto é mais fácil. Eu vou numa visita domiciliar e não faço essa leitura. Eu chego lá, nossa, coitadinha dessa família. Quem não é assistente social, né? Não tem essa visão. Ai, coitadinha dessa família. Eles são muito pobres. Porque, olha, eles não têm nada. Coitadinho, coitadinho, coitadinho. Vou dar só uma cesta básica. E ponto. Na nossa leitura... Na tese, a gente chega até com esse olhar, mas aí a gente tem que ouvir o outro para ter uma visão total da realidade. E o outro vai falar assim para mim, realmente, tá faltando arroz e feijão, mas olha, eu tenho uma vida tão boa, né? Por causa disso, eu sou tão feliz. E aí você une as duas percepções para chegar numa síntese. Então a gente tem que aprofundar o olhar. Assistente social. E aí eu acho que o serviço social cabe em tudo. Porque quando eu trabalho, por exemplo, na Secretaria de Cultura, eu enxergo o trabalho dessa forma. Né? Sempre provocativo, sempre aprofundando e sempre pensando numa possibilidade, né, de melhorar, de aprimorar e tal. É isso. Muito bacana. Você consegue separar, você lida com coisas tristes, né? Ou lidou muito mais, mas lida com coisas tristes. Foi uma opção, né? Você aprendeu a lidar para isso não
entrar em você ou não? Não. Eu descobri depois de uns 12 anos de formada que eu não dou conta. Sei. Na época, eu fazia visita domiciliar para concessão de cesta básica. Uhum. Não tinha cesta básica para todo mundo. Então, eu tinha que definir quem ia comer. Então você chegava na conclusão que tinha mais gente precisando do que tinha disponível. Sem dúvida. Tinha listas de espera na época de 700 famílias. Nossa Senhora. Isso aqui? Uma realidade que a gente não imagina. Não imagino. Não. Locais, moradias, que a gente não tem a mínima noção.